Graça e paz, meu amado e meu querido aluno, minha amada e minha querida aluna do Seminário Metodista Internacional EAD. Essa é a nossa turma online do Seminário Metodista Internacional. Já tem um tempinho que a gente estava sem aula, mas graças a Deus, agora nós vamos retomar nossas aulas, nós vamos retomar nossos vídeos, vamos retomar nossa matéria para que a gente consiga, o mais rápido possível, concluir as disciplinas para que vocês possam se formar e receber esse certificado, para que vocês possam adquirir todo o conhecimento para que nós possamos servir melhor ao Senhor e oferecer para Ele o melhor de nós, não é verdade? Estamos na última aula da disciplina Liderança Cristã. Essa que é uma disciplina de extrema importância do nosso seminário, porque aqui nós estamos falando com líderes cristãos, com líderes que dedicam a sua vida a fazer a obra do Senhor. São líderes que não são só líderes, mas são líderes cristãos, líderes no âmbito da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E por isso essa matéria é de fundamental importância para cada um de nós. Eu quero, como a gente já está há algum tempo sem aula, repassar com vocês um pouquinho tudo que a gente já estudou até aqui, para que possa refrescar aí na sua mente. Pega aí agora a sua apostila, você que tem sua apostila, você que ainda não tem, entre em contato com a gente e a gente vai enviar para você essa apostila, tá bom? É só fazer contato com a gente que a gente envia para você com o maior carinho, com o maior prazer, essa apostila de liderança cristã, que é a matéria que a gente está estudando agora. Bom, falamos no início sobre como um líder se torna líder. Se ele nasce pronto ou se ele é feito ao longo da vida. Lembra que a gente falou disso, sobre o líder nato e o líder que não é nato, ele não nasceu líder, mas ao longo da vida ele adquiriu uma condição de liderança pelos seus estudos, pelo seu trabalho, pela sua forma de lidar na obra do Senhor. Falamos sobre a prioridade estratégica de um líder, que é de multiplicar líderes. Aí demos o exemplo de Moisés, que fez Josué, que foi um grande sucessor, e de Josué, que embora tenha sido um grande guerreiro, embora tenha alcançado grandes vitórias nas batalhas, não fez um sucessor. E por isso Israel passou por problemas e por momentos muito difíceis na sua caminhada. Falamos sobre como encontrar um líder. O líder cristão, ele é humilde de coração, ele é servo e ele, em regra, não tem ambições de liderar. Vocês se lembram que a gente falou sobre isso? Falamos sobre o líder cristão, que é uma pessoa que tem caráter cristão. Claro, sem caráter cristão, pode até ser líder, mas não líder cristão. Porque para nós, que somos homens e mulheres de Deus, o caráter vale muito mais do que dons e talentos. Falamos sobre o líder cristão ser uma pessoa influente, porque se você não influencia, você não lidera, não é verdade? Falamos sobre o líder cristão ser uma pessoa que sabe traçar bem o percurso. O líder cristão tem que ser um líder seguro, ele tem que saber aonde ele quer chegar, ele tem que saber os seus objetivos, ele tem que ter uma rota traçada na sua mente para que os seus liderados possam segui-lo e avançar junto com ele rumo ao que Deus tem para a sua liderança. O líder cristão é uma pessoa que quando fala, as outras ouvem. O líder cristão, ele deve ser, em regra, sempre, na verdade, uma pessoa confiável. Porque se você deixa de confiar no seu líder, automaticamente ele deixa de ser o seu líder, não é verdade? O líder cristão, ele é uma pessoa respeitável. Isso também é muito importante. Se você não respeita alguém, como você fica debaixo da liderança dela, não é verdade? O líder cristão deve ser uma pessoa com intuição. Sabe, quando você vê o que ninguém vê, isso é importante para o líder cristão. Falamos que o líder cristão é uma pessoa que tem magnetismo. Aonde ele está, as pessoas querem estar com ele, as pessoas vão atrás, as pessoas o seguem, porque ele atrai pessoas. E, em regra, atrai pessoas iguais a ele, como ele, com as mesmas características com ele. Isso é muito interessante. O líder cristão é uma pessoa com serenidade e com domínio próprio. O líder cristão é uma pessoa que, quando fala, ele toca o coração das pessoas, porque o Espírito do Senhor está sobre a vida dele. Então, quando ele fala, ele toca o coração das pessoas que o ouvem.
O líder cristão é uma pessoa que delega poder, isso é muito interessante. Não concentre o poder nas suas mãos. Entenda que você tem uma equipe, que você tem pessoas que trabalham com você e que tem plena capacidade de lhe ajudar. Você não é o dono da verdade, você não sabe fazer tudo. O líder cristão, ele sabe concentrar na mão dele aquilo que é para ele cuidar e delegar e distribuir funções, atribuições e poder para os seus liderados poderem ajudá-lo no rumo da condução da sua liderança. O líder cristão é uma pessoa que reproduz novos líderes. Isso também é muito interessante, né? O líder cristão é uma pessoa que goza de aceitação. O líder cristão faz as coisas acontecerem. Diferente daquele que se diz líder, mas só vive trancado num escritório e não bota a mão em nada, não faz nada acontecer. Pois é. O líder cristão é uma pessoa com uma visão muito clara e determinada. O líder cristão é uma pessoa cheia de motivação. O líder cristão tem as suas prioridades bem definidas. Não tem coisa pior do que você estar debaixo da liderança de alguém que é confuso, que não tem as prioridades definidas, que hora vai para um lado, hora vai para o outro, hora faz isso, hora faz aquilo. Todo o rebanho fica perdido, todos os liderados ficam perdidos. Porque se o líder não tem clareza para dar a condução, imagina como fica a cabeça dos liderados, não é verdade? O líder cristão, ele é uma pessoa guiada por estratégia. Falamos também sobre as qualificações de um líder cristão. E o líder cristão é uma pessoa que ela tem que ter a visão das possibilidades, é motivado interiormente, cria uma atmosfera própria para o ministério, é hábil para se relacionar com os desigrejados, conta com a cooperação do seu cônjuge, constrói com eficácia e eficiência relações interpessoais, é dedicado ao crescimento da igreja e é empreendedor, é sensível à comunidade, utiliza os dons dos outros, é flexível e adaptável, unifica o grupo, demonstra um alto grau de recuperação diante das crises, exercita sua fé, é leal e é humilde. Isso é muito interessante, né? Isso é um líder cristão. O líder cristão é uma pessoa que tem capacidade de solucionar problemas, ele influencia na mudança da vida dos seus liderados. O líder cristão, ele é alguém que apresenta as seguintes características. É um líder espiritual, ele tem a sua fé é reconhecida pelas pessoas, ele sabe ser servo, ele é humilde, ele é acessível, ele é forte e perseverante. Como que o líder cristão age diante das crises? Ele identifica os fatores que trazem crises. Por exemplo, pequenos problemas mal resolvidos, contato distante e burocrático com as pessoas, sobrecarga de programações e atividades, ciúmes, hipersensibilidade e melindres em alguns liderados. E quando ele identifica isso, ele enfrenta as crises. E como ele faz isso? Primeiro, confiando em Deus e tendo domínio próprio. Ele procura ouvir todos os lados, não toma partido, ele é justo. E ao localizar o problema, ele dirige sua atenção ao problema e não às pessoas implicadas naquele problema. Ele age como um mediador e como um pacificador. Ele fala sempre a verdade, mas com amor. O líder cristão, ele segue os princípios que o Senhor Jesus estabeleceu para condução de momentos de crise. O líder cristão, ele tem frustrações no ministério em vários momentos, mas ele vence todas porque Deus está ao seu lado. Nós vimos situações de perigos a serem evitados pelo líder cristão, como o autoritarismo, o profissionalismo, né? Entender que um líder cristão ele é um líder por vocação e não por profissão. Ainda que seja um pastor ou um líder remunerado, ele não é um líder profissional, ele é um líder vocacionado. Isso é muito diferente, porque quando alguém é um profissional, ele vai lá, cumpre o seu expediente, faz o seu trabalho, vai para casa e se desliga. Agora, o líder vocacionado não, ele pensa e vive 24 horas o que Deus tem para a vida dele. Ele é uma pessoa que não apenas pensa em resultados, ele não tem apego ao poder e ele evita as situações de orgulho, porque isso pode derrubar a vida de alguém, né? As características
que um líder precisa ter: planejar, comunicar, incentivar, motivar, ser inovador, ser original, focalizar nas pessoas, inspirar confiança, ter uma perspectiva de longo prazo, perguntar o que e porquê de todas as coisas, ter o seu olhar sempre no horizonte, não limitar, dar origem, desafiar, ser a sua própria pessoa e não apenas um bom soldado, fazer a coisa certa e ser eficaz. Isso é muito importante. Falamos também sobre algumas características centrais ao bom líder. Ele cria empatia sem fazer concessões a seus colaboradores. Não precisa agradar para conquistar seus objetivos ou obter o comprometimento da equipe. Gosta de ensinar e transferir conhecimentos. Não tem medo de ser superado pelos seus colaboradores. Pelo contrário, o sonho dos grandes líderes é que os seus liderados um dia o superem, façam mais e sejam maiores do que ele foi. Criam equipes motivadas e de alto desempenho, fazem seus dependentes sentirem-se importantes, tornando-se dependentes deles para obter informações, descem ao nível dos seus subordinados para ajudar na conclusão de trabalhos, são do tipo que colocam a mão na massa e não apenas ficam atrás de mesas em escritórios, sabem convencer sem impor e aceitam recuar quando é necessário, são verdadeiros estrategistas com uma visão do futuro, experiência no passado e domínio do presente. Sabe traçar objetivos e dividir com as equipes os resultados esperados, comprometendo-as com o projeto. São conhecidos geralmente como paizão, porque são duros, exigentes quando necessário, mas também são conselheiros, amigos e cheios de amor. São ouvintes assíduos, pensam antes de tirar conclusões precipitadas e não dizem besteiras. Aceitam e até exige a opinião dos seus colaboradores. Olha nos olhos dos outros, demonstra segurança e alegria. Gostam do que fazem, são intuitivos e empreendedores, têm iniciativa, possuem um olho na nuca, como se diz, né? Ele vê tudo o que acontece, ele sabe tudo o que acontece, ele está inteirado de tudo o que acontece, consegue enxergar o que para muitos passa despercebido. Não fica intocado nas salas, tem controle emocional, compaixão necessária e frieza para decidir quando for preciso. Geralmente são bem relacionados com a família e com a sociedade. Esse é o bom líder cristão. Agora, existe também o mau líder, que nós chamamos aqui de dinolíder. Ele vive intocado em salas, ele não conhece as atividades dos seus colaboradores e muito menos os seus limites. Ele jamais pensaria em descer ao nível deles para ajudar e para colaborar. Ele vive irritado, mal-humorado, estressado. Raramente abre a boca para dizer um bom dia, um boa tarde, como vai, obrigado, a não ser que o seu interlocutor seja um superior, a não ser que seja alguém com mais autoridade, mais poder do que ele, porque ele gosta sempre de demonstrar que é educado com quem é superior, quando na verdade com os seus colaboradores ele ignora, ele não trata bem, ele não trata com carinho. Acredita que é o sabichão, não delega. Se um colaborador toma uma atitude, é criticado. Se não toma, é criticado. Publicamente adora abraçar os superiores para mostrar que é próximo das pessoas que têm poder. Geralmente são desestruturados familiarmente e socialmente. Esses são os dinolíderes, são os líderes que nós não devemos seguir os seus exemplos. Agora, entrando na aula de hoje, já que nós fizemos aí uma recapitulação de tudo que aprendemos aqui agora. Em 14 minutos, nós trouxemos aqui os pontos centrais e principais do que nós aprendemos nas 3 aulas anteriores. Agora, essa aula específica, a aula de hoje, a última aula, ela tem o título Encontrando o seu estilo de liderança. Por que isso?
Porque cada um de nós que somos líderes, nós temos um estilo de liderança diferente. Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos criou cada um diferente dos outros. E isso é interessante, porque pelo fato de sermos diferentes, precisamos uns dos outros. Necessitamos uns dos outros justamente porque somos diferentes. A minha habilidade e o meu dom vai até um ponto. E eu preciso da habilidade e dos dons dos meus irmãos, para que nós possamos avançar e chegar onde Deus quer que a gente chegue. Se eu ficar só com o meu dom e achar que eu sou autossuficiente, eu nunca vou chegar aonde Deus quer que eu chegue. E eu nunca vou alcançar aquilo que Deus quer que eu alcance. Vocês compreendem? Então isso é muito importante. A gente identificar qual é o nosso estilo de liderança, para que a gente possa identificar também o dos demais e encaixar um no outro e formar uma engrenagem com todos os líderes que tem à nossa volta, com todos os nossos liderados, para que a gente possa avançar e participar do sacerdócio real de Jesus junto com ele, construindo a obra do Senhor e sendo útil para Deus aqui na terra. Existem inúmeras maneiras de liderar. Nós classificamos em 10 maneiras diferentes, em 10 estilos de liderança. Podemos dizer que há alguns anos começamos a notar as diferenças na maneira com que as pessoas com dom de liderança lideravam as suas equipes. Todas elas tinham o dom de liderança. O que preside ou o que gerencia, todos eles tinham o dom de liderança. Mas eles abordavam os desafios da liderança de maneiras diferentes. É interessante isso. E nós chegamos à conclusão de alguns formatos diferentes de liderança. E a primeira delas é a liderança visionária. O que é a liderança visionária? Líderes visionários, eles têm nas suas mentes uma imagem límpida como cristal daquilo que eles querem que aconteça. Eles captam a visão poderosamente e possuem um infatigável entusiasmo para prosseguir a missão. Os visionários apelam apaixonadamente a todos e a qualquer um que embarque na visão com eles. Eles falam acerca da visão, escrevem acerca da visão, lutam pela visão, eles são orientados para o futuro, normalmente são idealistas, cheios de fé para crer que a visão pode e será realizada, se o sonho for alimentado o suficiente. Os líderes visionários não são facilmente desencorajados ou desanimados. Na verdade, se alguém disser a eles que o sonho é impossível, isso vai funcionar, na verdade, como gasolina no fogo dos seus espíritos. Líderes visionários podem ou não ser hábeis para formar equipes, alinhar talentos, estabelecer objetivos ou gerenciar o processo de execução da missão. Mas uma coisa é certa, eles carregam a visão, eles captam a visão, eles colocam pessoas na visão e morrerão tentando fazer se cumprir a missão. Gente, é muito interessante isso aqui. O líder visionário é aquele que tem uma visão muito clara. Ele sabe o que Deus quer dele. Ele sabe aonde ele tem que ir. Ele sabe aonde ele quer chegar. Ele sabe qual é o resultado final que ele precisa atingir. Às vezes, muitas pessoas tentam desencorajá-lo pelo caminho. Dizem, você não vai conseguir, o caminho não é esse, você está errado, você não sabe de nada, isso daí não vai a lugar nenhum, para por aí, é melhor, você vai se machucar se você seguir adiante. Vocês já ouviram situações assim? Tentando desencorajar? Agora, um líder visionário, nada é capaz de desencorajá-lo. Ele vai adiante, ele segue, ele morre pela visão que Deus deu para ele. Nem sempre ele tem a habilidade para formar uma equipe, nem sempre ele tem uma habilidade
para gerenciar o processo da execução da missão, mas ele tem a visão. Olha que interessante. Uma vez que muitas vezes o líder visionário não tem essas outras habilidades, a visão fica prejudicada. Porque ele tem a visão, ele sabe aonde ele quer chegar, mas ele não sabe como chegar. Ele não tem noção, muitas vezes, de como montar uma equipe que contribua para ele chegar até lá. Ele sabe aonde ele quer ir, ele sabe onde ele quer chegar, mas ele tem dificuldade de compreender o caminho e o processo para chegar onde ele quer. E aí entram outras lideranças, outros estilos de liderança que contribuem umas com as outras para que a missão e a visão sejam cumpridas. Olha que interessante. A liderança direcional é o segundo estilo de liderança. Esse estilo de liderança não dá muito ibope, mas é especialmente importante. O líder direcional, ele tem uma fantástica habilidade, sem dúvida nenhuma dada por Deus, para escolher o caminho certo. Nas encruzilhadas da vida, onde a organização começa a se fazer nas encruzilhadas da vida, onde a organização começa a ser importante. Por quê? Porque quando você começa a caminhada, quando você começa a trilhar o caminho, parece que é só uma linha reta, que você vai chegar no seu objetivo. Não é verdade? Você pensa, eu preciso ir adiante. Só que esse ir adiante vai chegar um momento que os caminhos vão se bifurcar. Imagina quando você sai da sua casa. Você sai da sua casa, você está andando na sua rua. Quando você chega no final da sua rua, às vezes você tem uma curva e você segue por ela. Às vezes você tem uma encruzilhada. Uma rua para a direita, uma rua para a esquerda, às vezes uma rua em frente. E aí? Para onde você vai? Nessa situação, o líder direcional, ele é muito importante. Por quê? Porque ele sabe o tempo de realizar grandes mudanças ou de permanecer no curso. Ele sabe se deve focalizar no crescimento ou na consolidação. Ele sabe se deve, por exemplo, iniciar novos ministérios ou fortalecer os ministérios já existentes. Ele sabe se deve ampliar as instalações ou se mudar. Se é tempo de renovar a equipe ou apenas de recolocar a equipe em funções diferentes para aproveitar aquelas pessoas. Os eventos direcionais são capazes de mobilizar uma organização, mas um líder com estilo direcional está habilitado a escolher entre as opções sempre a opção mais correta e mais adequada para que aquela instituição e organização siga no rumo correto. Ele ou ela pode cuidadosamente avaliar os valores, missão, força, fraqueza, recursos, pessoas e aberturas para a mudança de uma organização. Então, com uma indiscutível sabedoria, ele aponta essa direção para que todos sigam no rumo e na direção correta. Olha que interessante. Escolhas erradas nessas encruzilhadas da vida podem fazer naufragar uma organização. Logo após a morte de Salomão, seu filho Roboão tornou-se rei. Sua primeira decisão crítica veio quase que imediatamente. Um grupo representativo de pessoas pediu-lhe para que sua sobrecarga fosse reduzida. Salomão fizera o povo trabalhar ao ponto do desespero. Roboão estava em uma encruzilhada. Os conselheiros mais velhos disseram: é melhor você facilitar as coisas para eles. Os conselheiros jovens disseram: sobrecarregue-os ainda mais. E ele fez a escolha errada na encruzilhada da vida e acabou por dividir o seu reino. Quando a igreja se encontra em uma situação como essa, não damos um passo na direção que eu creio que Deus está nos chamando, sem que tenha recebido luz verde
de todos os grupos da igreja para que possa seguir em frente. Sim ou não? Se você está vivendo um momento difícil no seu ministério, na sua igreja, e aí você pensa assim, eu acho que Deus está me direcionando para o lugar tal, você vai consultar os seus liderados. E eles vão lhe dar luz verde ou luz vermelha, sinal verde ou sinal vermelho. Mas no final das contas, se você é um líder direcional, você vai convencer as pessoas de que a direção que você decidiu é a direção correta. Porque esse é o dom do líder direcional. Ele consegue enxergar todas as possibilidades de um caminho tortuoso ou de um caminho reto. Ele consegue olhar no início da estrada e ver o final dela. Isso é muito interessante. O líder direcional ele faz muita diferença nas instituições. Muitas igrejas ou instituições naufragam porque não tem um líder dessa qualidade e desse gabarito no seu quadro de liderança. Existe a liderança estratégica. Alguns líderes têm a habilidade dada por Deus de pegar uma visão extremamente interessante e dividi-las em etapas realizáveis, de tal maneira que a organização pode se pôr em marcha para realizar a sua missão. Visões são poderosas. Visões excitam e inspiram as pessoas. Elas compelem a ação, mas a menos que as pessoas vejam progresso em direção ao cumprimento da visão, elas concluem que a visão é apenas uma nuvem de fumaça. Um líder estratégico é importante por quê? Porque um líder estratégico, ele forma um plano de jogo que qualquer um pode entender e participar. Um plano que, consequentemente, leve à realização da visão. Um líder estratégico desafia a organização e trabalha no plano. Ele diz, não me distraia, faça o que é necessário para realizar essa etapa, depois a próxima, e nós realizaremos a visão juntos. Um líder estratégico ele é hábil para conseguir que os diversos departamentos de uma organização trabalhem sincronizados para alcançar as suas metas. O líder estratégico, gente, ele é aquele que pega o todo da visão e fatia em partes. Sabe? Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, quinto passo, alcançamos o objetivo. Uma vez, o líder direcional, por sua vez, durante essa marcha, durante o curso dessas estratégias, surgem momentos que você tem que decidir para que lado ir. O líder direcional, ele direciona, ó, agora o caminho é esse, agora o caminho é aquele. Já o líder estratégico, ele pega a visão lá do líder visionário e ele coloca ela no papel e divide ela em etapas. Ele cria um processo para que fique mais fácil a realização dessa visão. Vocês compreendem? Líder motivacional é o quinto líder, é a quinta forma de liderança. E eu acho que eu pulei uma. Deixa eu ver aqui. Isso. Quarto é a liderança gerencial. Liderança gerencial. Quarto estilo de liderança. Existe uma discussão nos currículos de liderança acerca da diferença entre gerenciamento e liderança. Você já deve ter ouvido. Gerentes fazem as coisas certas. Líderes fazem certas coisas. E outras afirmações. Isso pode até estar certo, mas eu estou convencido de que certos líderes possuem a habilidade única de estabelecer marcos na estrada em direção ao destino e então organizar e monitorar pessoas, processos, sistemas e recursos a fim de realizar a missão. Exemplo do Antigo Testamento, Josué, Neemias. O que mais impressiona aqueles que não têm esse estilo de liderança gerencial é que os líderes gerenciais sentem uma enorme satisfação nesse processo de gerenciar. Você ficaria surpreso de quantos líderes visionários são incompetentes para gerenciar pessoas, processos e sistemas.
Muitos líderes estratégicos e direcionais são incapazes de colocar jogadores, recursos e sistemas no lugar para que os objetivos da organização sejam alcançados. Eu ouço frequentemente na nossa igreja, cedo ou tarde, alguém vai ter que gerenciar esse negócio todo. Nós sempre tivemos uma abundância de líderes visionários, de líderes direcionais e de líderes estratégicos, mas sempre tivemos uma escassez de líderes gerenciais. Isso tem sido doloroso para nós ao longo do caminho. Os líderes gerenciais frequentemente são populares como os líderes que podem falar acerca de grandes visões ou tomar decisões importantes na mesa da diretoria ou colocar um grande plano em execução. Mas no dia a dia da vida, alguém tem que gerenciar o processo e fazer com que tudo saia de onde estava para chegar aonde quer. O líder gerencial, gente, ele é aquele que pega a visão do líder visionário, os processos estabelecidos pelo líder estratégico, a direção apontada pelo líder direcional e gerencia tudo para funcionar. Ele faz tudo funcionar de forma incrível, que só ele é capaz. O quinto estilo de liderança é a liderança motivacional. Esse tipo de liderança possui a capacidade inspirada por Deus de reconhecer que precisa de renovação em seu desafio ou de um treinamento adicional. Esses líderes, eles podem perceber quem precisa de um reconhecimento público, de uma palavra de encorajamento, um dia de descanso. Eles sabem quando é necessário, às vezes na iniciativa privada, né? Um aumento de salário na questão empresarial, digamos assim, uma mudança de escritório, uma mudança de título, um desligamento temporário. Infelizmente, alguns veem esse estilo motivacional como o principal estilo de liderança. Bem, pergunte a qualquer membro da sua equipe o quanto é importante estar recebendo motivação e inspiração. Eu seguirei um líder que me inflame, que tire o melhor de mim, que celebre as minhas realizações, que se alegre com o meu progresso, mesmo que isso signifique uma visão de baixa voltagem, ou uma ocasional decisão errada, ou um lapso de efetividade gerencial. Os líderes motivacionais, eles sabem que os integrantes da equipe se cansam, perdem o foco e podem se desviar da missão. Os obreiros se perguntam se o que eles estão fazendo realmente importa para alguém ou se importa para Deus. Líderes motivacionais não se tornam grosseiros ou vingativos quando algo de ruim acontece. Eles veem nisso uma oportunidade para inspirar a equipe e para elevar o nível da sua equipe. Jesus foi um motivador, foi um líder motivador. Constantemente, ele motivava os seus discípulos. Ele mudou o nome de Pedro, ele prometeu aos seus seguidores uma recompensa de 100 vezes mais nessa vida e na próxima vida. Frequentemente, Jesus levava seus discípulos para longe e lhes dizia: não fiquemos no monte, vão pescar e comer. Então, Jesus ele era um líder motivacional, ele motivava sempre os discípulos, as pessoas, a multidão que estava em volta. O líder motivacional é importante porque muitas vezes o líder visionário ele tem a visão, o líder estratégico fatia aquela visão em processos para que aquilo possa acontecer. O líder direcional ele dá o caminho, o rumo e a direção. O líder gerencial gerencia tudo, mas em vários momentos do processo, em vários momentos da caminhada, as pessoas desanimam, elas se cansam, elas se sentem afadigadas, elas se sentem desmotivadas, desmerecidas. Quantas vezes não nos perguntamos, será que o que eu estou fazendo importa mesmo? Será que o que eu estou fazendo é importante? Será que o que eu estou fazendo faz diferença na vida de alguém? Será que o que eu estou fazendo de fato agrada a Deus? Não é verdade? E Satanás aproveita esses momentos para tentar nos desmotivar, para tentar tirar de nós o entusiasmo e a motivação para seguir em frente. Logo, a figura de um líder motivacional é muito importante,
porque ele vai estar sempre trazendo uma injeção de ânimo dentro da palavra, dentro daquilo que Deus estabeleceu para aquele povo, para aquele momento, para aquela visão, para aquelas pessoas, e vai inflamar essas pessoas novamente para seguirem adiante. O líder motivacional é aquele que pega aquela pequena fagulha que está quase se apagando e sopra ela, abana ela, protege ela para que o vento não apague, e quando vai ver, ela vira uma mega fogueira incendiada. Esse é o líder motivacional, e isso é muito importante. O sexto estilo de liderança é a liderança pastoral. Esse líder ama aos membros da sua equipe tão profundamente e alimenta-os tão gentilmente, ele suporta-os tão consistentemente, ouve-os tão permanentemente e ora por eles tão diligentemente, que a missão dessa equipe certamente será atingida. Isso acontece principalmente devido à boa vontade daqueles que foram cuidados pelo pastor. Existe uma dinâmica diferente. Existe uma dinâmica diferente com os líderes pastorais e suas equipes. Os membros das suas equipes ajudam seu pastor e eles, em geral, sentem-se assim. Toda causa é importante para o meu líder. Toda causa que é importante para o meu líder é boa para mim. Se podemos realizar em nossa comunidade, se podemos manter o nosso pastor entre nós feliz e motivado, nós o faremos. Samuel 23 registra a liderança de Davi nos seus primeiros dias. Ele ajuntou os fugitivos, ele juntou os endividados e os pastoreou e os amou profundamente. Uma noite, ele fez menção de que estava com sede, mas as suas tropas estavam cercadas pelo inimigo. 3 membros da sua equipe colocaram suas vidas em perigo para atravessar a linha inimiga e trazer uma jarra de água para Davi. Quando lhe deram água, ele ficou tão comovido com sua expressão de amor que ele a derramou como forma de adoração e de oferta a Deus. Que coisa linda, né, meus irmãos? Enquanto existem muitas pessoas movidas por uma causa, esperando para serem colocadas em uma missão por um líder visionário, existe um número surpreendente de pessoas orientadas à comunhão que querem ser pastoreadas e amadas. Quando elas o são, alegremente se comprometem com qualquer propósito para o reino de Deus. Se você pode pastorear um grupo de pessoas, então você é um líder e pode fazer grande diferença. Gente, a liderança pastoral é uma liderança diferente. É uma liderança que ela não é tão gerencial, ela não é tão direcional, talvez não seja tão estratégica, mas ela é uma liderança que... Vamos reler as 2 primeiras frases desse texto que descreve a liderança pastoral, que o líder pastoral, o pastor, ele ama os membros da sua equipe tão profundamente, ele alimenta os membros da sua equipe tão gentilmente, ele suporta-os tão consistentemente. E aqui é interessante que às vezes a gente pensa em suportar como, eu tenho que suportar fulano é insuportável, não é verdade? Mas na verdade não é isso que a Bíblia nos diz. Quando a Bíblia traz essa expressão suportar, por exemplo, Paulo fala suportai-vos uns aos outros em amor, a palavra grega que é utilizada, ela tem uma conotação de sustentar. Por exemplo, quando Moisés estendia suas mãos, Israel vencia a batalha. Quando Moisés recolhia os braços, Israel perdia. Vocês se lembram disso? Então Arão e Ur suportaram os braços de Moisés. Entende? Então suportar, que a Bíblia diz, é manter as pessoas de pé, cuidar. Isso é suportar. É muito interessante isso. Suporta-os tão consistentemente,
ouve-os tão pacientemente e ora por eles tão diligentemente que a missão dessa equipe certamente será atingida. Gente, que coisa linda isso. Sétimo estilo de liderança, liderança capacitadora. Líderes capacitadores têm a sobrenatural capacidade inspirada por Deus de inspirar pessoas. Eles encontram ou desenvolvem líderes com habilidades certas, características e química com outros membros da equipe. Eles colocam as pessoas nas posições certas para realizarem as coisas certas e produzirem os resultados certos. Quando um líder capacitador coloca uma pessoa em um lugar, ou ele diz à equipe: vocês sabem o que nós estamos tentando fazer, vocês sabem qual é a parte da missão que vocês são responsáveis, vocês sabem por qual parte da visão o resto de nós é responsável. Então vão em frente, trabalhem duro, atinjam os objetivos, comuniquem-se com os seus colaboradores e vão em frente. O líder capacitador, ele pode não alimentar ou gerenciar as pessoas muito bem, ou ele pode julgar que isso não é necessário. Se as pessoas certas estão nos lugares certos, fazendo as coisas certas pelas razões certas, então elas podem trabalhar sem que seus líderes fiquem vigiando elas por sobre os ombros. Poucas coisas são tão excitantes como juntar as pessoas certas e colocá-las nos lugares certos e deixar a equipe trabalhar duro e se divertir com o seu trabalho. Isso é muito interessante. Oitavo estilo de liderança, liderança empreendedora. Essa liderança empreendedora, ela possui uma visão, energia ilimitada, vamos lá. Essa liderança empreendedora, ela possui visão, energia ilimitada e um espírito que gosta de correr risco. Suas características distintivas é que eles funcionam melhor em inícios de projetos. Eles adoram começar algo que não estava sendo feito. Mais uma vez que o esforço necessário seja constante, a liderança entra na rotina. Uma vez que as coisas se tornam complexas e dêem origem a uma discussão sem fim acerca de políticas, sistemas, controles, bases, dados, o líder empreendedor perde energia e pode até vir a perder o foco e a confiança. Isso é interessante demais. Qual a diferença do líder visionário para o líder empreendedor? O líder visionário, ele tem a visão, ele quer fazer aquilo acontecer, ele sabe onde quer chegar, mas muitas vezes ele não se mexe para isso acontecer. Agora, o líder empreendedor, ele ouve a visão do líder visionário e ele já sai dali metendo a mão na massa, fazendo as coisas acontecerem, convidando pessoas, estabelecendo alguma coisa e botando as coisas para frente. O fato é, o líder empreendedor, ele é bom para começar coisas, porque no meio do caminho, às vezes, ele perde o interesse. Quando ele vê que o projeto é complexo, que depende de muita coisa, que não tem um recurso suficiente, ele perde um pouco a motivação. Mas ele é fundamental para dar início a projetos. Isso é muito interessante. Nono estilo de liderança. Antes de entrar no nono, o apóstolo Paulo, por exemplo, foi um líder empreendedor. Ele queria abrir igrejas onde Cristo ainda não era conhecido. Ele fundava uma igreja, deixava alguém para continuá-la. Então se mudava e abria outra. E assim foi o apóstolo Paulo na sua visão e na sua liderança empreendedora. Novo estilo de liderança, liderança de reengenharia. Alguns líderes florescem em uma situação em que se perdeu a visão ou o foco da sua equipe. Olha que interessante isso, gente. Às vezes, a situação é uma situação ruim. O projeto saiu do foco, as coisas não estão dando certo, a equipe não fala mais a mesma língua,
tá todo mundo, cada um para um canto, ninguém tem mais força e foco para seguir em frente, e diante desse caos, algum líder simplesmente olha e fala assim, uau, eu posso fazer uma reengenharia nessa situação toda. E eles descobrem qual era a missão e o que é necessário para trazê-la de volta. Eles decidem como o progresso e a sucessão serão medidos. Eles amam afinar, curar e revitalizar organizações doentes. Mas quando o grupo está rodando com 8 cilindros, digamos assim, líderes de reengenharia podem não querer liderar por muito tempo. Frequentemente, ao invés de gerenciar o que eles estavam tentando, o que eles queriam era reestruturar. Olha que interessante isso. O líder de reengenharia, ele surge em momentos difíceis das organizações. Quando está tudo meio perdido, meio solto, meio frouxo, ele vai lá, faz uma reengenharia de tudo, põe tudo para funcionar. E quando as coisas começam a funcionar redondinha, ele geralmente entrega na mão de um líder gerencial e fala, fui, agora é com você. Olha que interessante. Percebem como todos os líderes são importantes? Como todos os estilos de liderança cabem dentro de uma organização? E por último, e não menos importante, são os líderes construtores de ponte. Esse líder junta uma grande variedade de pessoas debaixo de um único guarda-chuva de liderança, de tal maneira que uma organização complexa possa realizar sua missão. Essa proeza requer uma enorme flexibilidade de um líder e a habilidade de negociar, ouvir, entender e pensar fora da caixa. Isso não requer apenas a habilidade de ser diplomática, requer também dom de relacionar-se com diversas pessoas. Gente, o que é a liderança construtora de pontes? Às vezes, por exemplo, vamos trazer para o âmbito da igreja. Eu conversei uma vez com um pastor que disse, cara, eu estou morrendo. Por quê? Porque o coral da igreja quer roupas novas, quer um novo design. Os jovens querem um novo ginásio, porque o ginásio que tem na igreja está velho e eles não conseguem mais praticar esportes e fazer as coisas deles ali. O departamento de missões quer dar mais dinheiro para as missões e para os missionários no campo. O departamento de escola dominical quer mais classes. O pessoal da mídia quer mais equipamentos. Os idosos querem inários com letras maiores. E os adolescentes querem transformar o salão em um café com um cappuccino. A variedade e a velocidade desses pedidos, fazia com que ele imaginasse cada um desses subministérios como inimigos. Cada um que chegava para pedir alguma coisa para esse pastor, ele pensava, ai meu Deus, lá vem mais um, lá vem outro, lá vem outro. Mas essa situação requer um líder construtor de pontes. O líder construtor de pontes, ele vai transformar-se no melhor amigo e no advogado de todos os grupos, até que se chegue a uma situação de consenso. Por exemplo, ele vai chegar para os jovens falando assim, vamos reformar o ginásio, beleza. Agora, vamos reformar o ginásio e lá onde tinha aquele vestiário extra, vamos fazer um café com cappuccino para os adolescentes? Ah, vamos. Vamos aproveitar esse ginásio novinho e vamos fazer um torneio entre as igrejas para arrecadar dinheiro e com esse dinheiro, parte dele, nós vamos mandar rodar inários com letras maiores para os idosos. Parte dele, nós vamos fazer roupas novas para o coral. E o que sobrar, nós vamos dividir entre missões e dinheiro para comprar, para equipar novas classes da escola dominical. Entende? Esse é o líder construtor de pontes. Ele encontra soluções para agrupar as pessoas debaixo do seu guarda-chuva. Olha que interessante. Um líder construtor de pontes é fundamental para que uma organização dê certo. Gente, quero agradecer vocês por terem ficado comigo até o fim dessa matéria. Essa demorou um pouco mais do que o de costume, mas amanhã eu já vou gravar a primeira aula da nova matéria, Teologia do Culto Cristão, tá bom? Vou colocar para vocês a apostila no grupo. Que Deus abençoe a todos
Amo vocês.